Então vamos fechar nossos olhos, ligar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, com o intuito de aprender um pouco mais sobre as leis divinas, leis imutáveis, leis perfeitas, que regem nossas vidas, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Bons espíritos, intua a cada um de nós para compreendermos bem a lição desta noite. Agradecemos por toda a ajuda que temos na nossa jornada evolutiva. Ao nosso amigo Anjo de Guarda, em especial, gratidão por toda a dedicação que tem para nós. E pedimos que ilumine, em especial, as pessoas que a gente tem algum tipo de desavença, os nossos inimigos, encarnados e desencarnados. Inimigos porque a gente, de alguma forma, ofendeu, de alguma forma, prejudicou essa pessoa nesta ou em outra vida. E que ele possa ser iluminado, esclarecido, e entenda que os erros todos nós cometemos e nós estamos se esforçando para sermos pessoas cada vez melhores. Obrigado, Jesus, por tudo e graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e a lição é a beneficência. capítulo 13, a beneficência. Então, vamos colocar na tela o texto de hoje. E então, nós estamos começando, né, a Gênese, a gente já deu a introdução, a gente está no capítulo 1. Explica um pouco sobre a doutrina, sobre alguns conceitos justificando por que a gente está estudando a Gênese. Então, a gente parou aqui no 19, a gente vai começar hoje o item 20. Quem que vai ser o leitor de hoje? Eu posso ler. Muito bem. Só relembrando, né, que a gente está no primeiro capítulo, que é o caráter da revelação espírita. Então, nesse capítulo, a gente está tratando das revelações, dos vários níveis de revelações. Ele comentou outros a respeito da ciência, como tudo veio, com os profetas e tudo mais. Agora ele está justamente falando, vai levar em consideração mais a participação do mundo espiritual nessas revelações. Então, item 20. O simples fato de poder o homem comunicar-se com os seres, somente com os seres do mundo espiritual, traz consequências incalculáveis da mais alta gravidade. É todo um mundo novo que se nos revela e que tem tanto mais importância quanto a ele hão de voltar todos os homens, sem exceção. O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se, profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como nas crenças que tão grande influência exerceram sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se
circunscreve a um povo, nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, todos os cultos. Razão há, pois, para que o Espiritismo seja considerado a terceira das revelações. Vejamos em que essas revelações diferem e qual o laço que as liga entre si. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e Criador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem, foi legislador do povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se por toda a terra. O Cristo, que é a segunda revelação, tomando da antiga lei o que é eterno e divino e rejeitando o que era transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, acrescentou a revelação da vida futura, de que Moisés não falara, assim como das penas e recompensas que aguardam o homem depois da morte. Vede na Revista Espírita de março de setembro de 1861. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido da fonte primária, de pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo sobre o que considera ele a divindade. Esta já não é o Deus terrível, ciumento, vingativo de Moisés. O Deus cruel e implacável que rega a terra com sangue humano, que ordena o massacre e o extermínio dos povos, sem excetuar as mulheres, as crianças e os velhos, e que castiga aqueles que poupam vítimas. O Deus que Jesus nos revela não é mais o Deus injusto, que pune um povo inteiro pela falta do seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pelas faltas dos pais, mas um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo suas obras. Já não é Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra o Deus de outros povos, mas do Pai comum do gênero humano que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e os chama todos a si. Já não é o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade progenitura, mas sim um Deus que diz aos homens: a vossa verdadeira pátria não é neste mundo, mas no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Já não é o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena se retribua olho por olho, dente por dente, mas o Deus de misericórdia que diz: perdoai as ofensas se quereis ser perdoados. Fazei o bem em troca do mal. Não façais aos outros que não quereis que vos façam. Já não é o Deus mesquinho e meticuloso que impõe sobre as mais rigorosas penas o modo como quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e que se não honra com a forma. Enfim, já não é o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Então, Deus evoluiu, né? Pois é. O Deus mudou? Por que que o Deus... Não muda, não mudou porque Deus é imutável. Ele é único.
Ele apenas foi interpretado de outra forma. Perfeito, Sônia. O Deus não mudou. É só a nossa visão de Deus que mudou. Então, a gente provavelmente estava encarnado naquela época, ou logo depois. Então, a gente entendia Deus como Deus que castiga, Deus que pune, Deus vingativo. Mas por que a gente entendia assim? Porque a gente entendia, o povo na época entendia, que o Deus tinha que ser forte, o Deus tinha que ser todo-poderoso, mas com poder de castigar todo mundo. Então, o entendimento era, se algumas pessoas do povo cometiam um erro, o povo inteiro cometia o erro e o povo inteiro era punido. Então, como entendimento, como as pessoas eram dessa forma, eles entendiam o Deus dessa forma, como rude, como que punia. Se fosse apresentado um Deus amoroso para o povo na época de Moisés, o povo diria: não, esse Deus é fraco, Deus não vale nada. Dependendo de como a gente é, a gente só entende se tiver uma punição forte. Agora, à medida que a gente vai evoluindo, né, a gente não precisa dessa punição. A gente entende que o Deus é amoroso. Então, a visão do povo na época de Moisés era uma. À medida que o povo foi reencarnando, uma, duas, três, muitas vidas, boa parte da população conseguiu uma visão mais ampla e melhor de Deus. Aí, quando Jesus veio e mostrou o Deus amoroso, já existia uma parte da população que era capaz de entender Deus como amor. Todo mundo entendeu Jesus? Não. Mas ele tinha uma parte que entendia o que Jesus quis dizer. A outra parte, aos poucos, ao longo das encarnações, vai começando a entender, esclarecer, entender Jesus. Então, isso vai levando aos poucos. O Divaldo fala nas palestras dele que, hoje em dia, tem muitas crianças que estão nascendo que são crianças muito mais evoluídas do que crianças de anos atrás. Anos atrás, você falava para a criança não e não explicava por quê. Dava o castigo, ó, não pode fazer isso e acabou, sem explicação. Hoje em dia, muitas crianças que são mais evoluídas do que antigamente, se você simplesmente falar não, não faça, e não explicar, não por causa disso, 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 a criança não obedece a você. A criança está na birrenta, a criança acaba fazendo pirraça, mas não obedece. Então, só uma criança evoluiu, então a explicação que você dá e a conversa com a criança tem que ser diferente de hoje com antigamente. A mesma coisa é o povo, todos nós. Na época de Moisés, aquela explicação era suficiente. À medida que foi evoluindo, todos nós fomos evoluindo, aí veio Jesus e ampliou. Então, muitas leis mosaicas, que são leis civis, né? São leis que servem, né, como leis do Código Civil nosso. A gente tem o nosso Código Civil e esse código vai se alterando à medida que a gente vai mudando. Então, esse código reflete a sociedade nossa atual. À medida que a gente vai passando e vai se modificando, o Código Civil vai se modificando. Agora, as leis de Deus não mudam, são as mesmas desde sempre. Então, se uma lei é mutável, é que ela é humana.
a lei de Deus não muda, é imutável. Então, as leis, por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é uma lei de Deus. Os 10 mandamentos é uma lei que responde à lei de Deus. Agora, um monte de coisas de observância, tal. Então, Moisés dizia, ó, tem que lavar as mãos antes de comer. É uma lei de Deus? Não, é uma lei que convém. Ó, a gente não explica para as crianças, lave as mãos antes de comer. Mas por que a gente fala isso? Porque está escrito na Bíblia? Não, porque é uma lei de higiene. Assim como tem o Moisés proibiu de comer carne de porco. Mas por que ele proibiu comer carne de porco e não de vaca? E não de frango? Sônia, responde essa. Essa lei é tão antiga que a minha avó não comia carne de porco de jeito nenhum. Mas eu não sei por quê, para falar a verdade. Como não? Porque o porco homenagem ao Palmeiras. E não pode nem comer coisa em relação ao Palmeiras. O porco era imundo, comia sujeira, se alimentava de sujeira. Porque a gente sabe hoje que se você comer a carne de porco e não assar muito bem, a carne de porco pode te transmitir doença. Aquela doença que tem um bichinho que vai para o cérebro. Tênua. Como é que é? Misericórdia. Isso aí. Fixa. Então, por uma lei de higiene, ele falou, proíbe a carne de porco, que está gerando muita doença. Por que o porco é privilegiado em relação à vaca? Na Índia, tudo bem, né? Você não pode comer vaca. Mas os judeus não podiam comer o porco justamente por causa da, imagino eu, né? Imagino eu que seja para uma recomendação da parte sanitária. Assim, tem várias outras leis que refletem, né, para você ensinar o povo a educação, a higiene, ordem, ou mesmo multa, né? Ah, então eu não vou passar no farol vermelho porque eu vou levar multa. Não é isso? Então, tem muitas regras dentro da lei de Moisés. Se você fizer tal coisa, você vai ser punido dessa forma. Mas é uma punição que é específica para aquela população, para aquele conhecimento que eles tinham. Hoje, as regras podem ser modificadas. Mas as leis de Deus, não. Posso lançar uma polêmica? Às Vale, vezes, vale. às vezes você não fica com a sensação de que a troca de mandato dos capatazes, você vai me entender. Porque tem algumas situações em que a gente, tudo bem, isso daqui é uma parte humana, isso daqui é uma interpretação humana, né? Aqui uma regulamentação civil, tal. Mas, por exemplo, quando você associa uma série de episódios, por exemplo, libertação do Egito, ela é um tanto discrepante, né? E aí, como casar isso? Às vezes eu fico com a sensação de que cada qual ao seu momento, né? Na sua gestão e no seu processo, né? Então, não sei se naquela época realmente era os planos mais superiores que realmente estavam administrando. Obviamente que eu acho que todos eles estavam, tanto como qualquer um de nós, independente do plano em que a gente fica, está servindo a um determinado propósito. Mas às vezes eu fico com isso na minha cabeça mesmo, sabe? Com essa situação. Então, por exemplo, eu pegar o caso lá da libertação do Egito, que ela Então, mas, teve por uma exemplo, série de ocorrências que, tá bom, não tem elemento humano aqui, tem um terceiro elemento.
Você Então, fica com mas, aquilo na cabeça, né? então, Como mas casal. Sandro, eu enxergo da seguinte forma. É, foi passada as informações por Moisés. Essas informações tinha que ser é, Reveladas. reveladas, processadas, né, pelo povo. Aí, um povo hebreu acabou migrando para o Egito. Por quê? Foi uma época que o Daniel, né, que chama o profeta Daniel, ele estava como líder lá no Egito. E o povo hebreu estava passando fome, porque estava tendo uma época de muitas secas, né? Aquela coisa lá das vacas gordas, vacas magras, E, né? Então, em certo momento, o povo hebreu foi atraído para o Egito e começou a viver. E no começo, o convívio entre hebreus e judeus era tranquilo. Mas fosse passando os anos, as gerações, e o povo hebreu começou a ser escravizado. E mais do que isso, o povo hebreu começou a misturar as suas crenças de um Deus único com as crenças do povo do Egito. Então, tinha que retirar o povo hebreu do Egito, que ele estava num Deus único, para a chegada de Jesus, né, para preparar a chegada de Jesus, a vinda de Jesus, em uma população que acreditava num Deus único. Por exemplo, lá em Moisés, né, lá nessa saída do Egito, né, tá uma lei lá que tá o seguinte: proibido, Moisés colocou, ele levou o povo embora e colocou, é proibido falar com os mortos. E o texto de hoje começou a falar exatamente disso. Kardec começou a falar que o Espiritismo começou a falar com os espíritos. E essa conversa com os espíritos revelou um outro mundo, um novo conhecimento. E esse novo conhecimento mudou toda a visão, não daquele povo, de algumas pessoas que receberam a notícia dos espíritos, mas toda a população da Terra. Mas Moisés proibiu de falar com os mortos. Por quê? Por que que proibiu e agora a gente está falando com os mortos? A gente fala com os espíritos. Porque na época lá no Egito, existia muitas adivinhações, cartomantes, leitoras de carta. E esse tipo de leitura, né, normalmente é feito por espíritos de baixa vibração. Se você pergunta para alguma pessoa, vai lá, paga para alguém para ler as cartas para você. Essa pessoa vai falar coisas que agradam a você, certo? Ela vai falar coisas que te desagradam? Não, ele vai falar coisas que te agradam para você voltar uma outra vez e fazer novas leituras. Se ela falar coisas que você não te agrada, você não volta mais. Aí ela perde um freguês. Na época lá do povo hebreu no Egito, a cultura dos egípcios era de fazer leituras, de consultar os espíritos. E Moisés sabia que esse tipo de conversa não era bom para a população. Então, como uma explicação não seria suficiente para o povo, ele simplesmente proibiu.
para que mais para frente, quando o povo evoluísse com a doutrina espírita, falasse, ó, a conversa com os espíritos é possível, mas você tem que reconhecer, se os, como diz o Paulo, né? Verifique se não confie em todos os espíritos, porque tem espíritos que não trabalham em nome de Jesus, não trabalham em nome de Deus. São espíritos mais atrasados. Mas, na época de Eu acho que Moisés, esse é o ponto, ainda ah, mais naquela época. É como se diz, como que eram as esferas superiores? Que uma coisa é clara, as esferas superiores naquela época não eram iguais ou as mesmas das esferas superiores que estão hoje na Terra, né? Então, é mas nesse ponto que eu estou querendo chegar. Todos atendendo um propósito, mas a gente vai lá, não, é Deus, é Deus. Ó. eu não entendi essa última frase sua, Sandro. Eu, as esferas superiores, ou as esferas, porque cada um está numa sintonia, certo? Hoje, como é que a gente está? A gente tem uma sintonia, a gente tem uma vibração, a gente tem um determinado nível genérico aí de evolução espiritual. Qual que era 5.000 anos atrás? Era igual? Não, não era. E na camada imediatamente superior depois? Qual que era? Também era? Não, não era. E na outra também não era. Na outra também não era. É óbvio que quando você vai subindo, subindo, você vai sempre chegando lá no mesmo. Mas naquilo que vai chegando mais aos elementos humanos da nossa convivência na vida, ou seja, a administração espiritual é outra. Eu tenho isso para mim, com esse tipo de sensação. Então, Então, todos obedecem aos desígnios, mas tem essa transição, porque também é transição, não era o mesmo, até aquela terra não é essa mesma terra que a gente tem hoje. Eu bom, acredito, posso falar só um pode. minutinho? Eu acredito que espírito superior que governava a Terra era Jesus. Então, cai por terra o seu conceito. O que não tinha é evolução espiritual de quem estava encarnado aqui. Eles não tinham discernimento de saber que se o que estava sendo dito seria bom ou ruim para eles, tanto que Moisés conversava com os espíritos. Moisés não pegou as tábuas e os mandamentos para conversar, só Entendeu, Andressa? Com os primogênitos, mas a população não tinha esse conhecimento. Eles estavam saindo de anos de escravidão. calma, calma e calma, né? Como se diz, os degraus que nós temos hoje são um determinado número de degraus. Aquela época, o número de degraus era bem acima, muito maior. Não que a gente também tenha, né, esteja tão diferente, mas tem a diferença. Eu também queria fazer Então, uma consideração. eu tenho meio para mim esse tipo de situação, porque tem algumas situações que você não tem como conciliar muito, né? Por isso que eu citei os fatos extraordinários, como da libertação do Egito, das 7 pragas, tal. Então, teve inocente? Teve. Tem um motivo mau? Tem. Teatro? Não. Pode ser? Pode. Então, tem coisas que, obviamente, tudo estava no plano para nós chegarmos hoje como nós estamos. E aí é que está a divindade da questão superior. Mas no seu intermédio e as intermediações para serem feitas isso não são exatamente os mesmos, né? Porque a cada grau e a cada momento, a pessoa certa e o momento certo, tal como o Lourenço estava colocando. Mas isso que eu estou colocando como numa visão diferente, eu sei disso. Não queria causar muita polêmica, mas era um pensamento que eu sempre tive para mim, em virtude das discrepâncias que existem. Queria fazer uma Vamos. consideração, se vocês permitirem. É o seguinte, hoje em dia, ainda nós não falamos sobre a terceira revelação, né? Ele vai ler ainda à frente, né? Mas tudo aquilo que Jesus nos ensinou nos comentários de Kardec aqui. Hoje, atualmente, todas as pessoas reconhecem Deus do jeito que nós lemos aí?
Todo mundo conhece Deus como Jesus ensinou, que a gente leu aí? Nem os Nem cristãos, todos. nem Não. os cristãos. Não, Então, nem todos. então eu queria chamar a atenção de vocês por uma coisa. O, esse capítulo é caráter da revelação espírita. E ele diz lá no início, o que é revelação? É levantar o véu. Então, tem pessoas que, mesmo você dizendo que ele não levantou o véu ainda. Mas a revelação precisava ser dita, porque Jesus já sabia que tem pessoas que demorar muito tempo para levantar esse véu aí. Mas tinha que começar lá atrás. Porque senão hoje ia estar muito pior, né? Agora, eu tenho ainda, nós não lemos, mas eu tenho que a revelação espírita foi justamente porque as pessoas perderam o padrão, porque principalmente através da religião católica, né, que levou o cristianismo para um padrão de Deus mais humano do que espiritual, a revelação espírita veio na hora certa para poder, de novo, né, voltar naquelas mesmos ensinamentos de Jesus para que a revelação pudesse novamente estar aberta para todos. Agora, todos vão compreender, vão levantar o véu? Não sei, né? Aos poucos, como o Sandro estava querendo dizer, eu interpretei assim, né? Que aos poucos a coisa foi levantando, né? E aí os espíritos foram trabalhando, um, outro, e as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Porque revelação é isso, né? Você não consegue entrar numa sala de aula, o professor fala alguma coisa, lá dá lá uma aula de cálculo, e na hora você sai sabendo o cálculo 1 e 2, assim, né? Na primeira aula. Você tem que fazer exercício, tem que compreender, até você chegar ao ponto que você tem aquele conhecimento. E esse é o caráter da revelação, né? Se a gente que está fazendo aqui agora, na verdade, a gente está levantando mais um pouquinho o véu para nós aqui, né? Tentando compreender profundamente aí as questões, para que a nossa intimidade aceite e a gente até se modifique os próprios padrões de comportamento em função daqueles conhecimentos que estão sendo revelados para nós e a gente está sendo aceitando, né? Penso assim. Vamos seguir? Sim. Sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas, deixa eu diminuir aqui e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com fogueiras e torturas. As que têm um Deus parcial e cioso são intolerantes e mais ou menos meticulosos na forma, por crerem-no mais ou menos contaminado das fraquezas e ninharias humanas. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade. Com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para o próximo, com o próximo, a condição indeclinável da salvação, dizendo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra lei. Sob esta crença, assentou ele o princípio da igualdade dos homens perante Deus e da fraternidade universal. Mas era possível amar o Deus de Moisés? Não. Só se podia temê-lo. Viu? A revelação dos verdadeiros atributos da divindade, de par com o da imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas dos homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sobre outro aspecto e tinha, por isso mesmo, de reagir contra os costumes e as relações sociais. É este É esse, incontestavelmente, por suas consequências, o ponto capital da revelação do Cristo.
cuja importância não foi compreendida suficientemente e, contrista dizê-lo, é também o ponto de que mais a humanidade tem se afastado, que mais há desconhecido a interpretação dos seus ensinos. Entretanto, o Cristo acrescenta: muitas das coisas que vos digo ainda não as compreendeis, e muitas outras coisas teria a dizer que não compreenderíeis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-las explicará todas. Isso é João, capítulo 14 e 16, Mateus, capítulo 17. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-las. Como ele próprio confessou, seu ensino era incompleto, pois anunciava a vinda daquele que o completaria. Previra, pois, que as suas palavras não seriam bem interpretadas e que os homens se desviariam do seu ensino. Em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Porque chama ele ao novo Messias Consolador? Este nome significativo e sem ambiguidade encerra toda uma revelação. Assim, ele previra que os homens teriam necessidade de consolações, o que implica a insuficiência daquelas que eles achariam na crença que iam fundar. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante, provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Se o Cristo não pode desenvolver o seu ensino, não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo e sem os quais não compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não no de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as necessárias luzes, senão os teólogos? Quem os ousa? Primeiro, a ciência, que a ninguém pede permissão para dar a conhecer as leis da natureza e que salta sobre os erros e os preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos e as escrituras não são mais a arca santa, na qual ninguém se atreveria a tocar com a ponta do dedo, sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da lei Idade Média, e, em particular, os pais da Igreja, eles, contudo, não eram bastante para não condenarem como heresia fala um pouquinho, o movimento da Terra e a crença dos antípodas. Mesmo sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram anátema à teoria dos períodos de formação da Terra. Os homens só puderam explicar as Escrituras com auxílio do que sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos de muita boa-fé
se enganaram sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho, querendo a todo custo encontrar nele a confirmação de uma ideia pré-concebida. Giraram sempre no mesmo círculo, sem abandonar o seu ponto de vista, de modo que só viam o que queriam ver. Por muito instruídos que fossem, os teólogos não podiam compreender causas dependentes de leis que lhes eram desconhecidas. Mas quem julgará as interpretações diversas e muitas vezes contraditórias dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens, cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar a realidade dos sistemas utópicos. Ora, as ciências tornam conhecidas algumas leis. O Espiritismo revela outras. Todas são indispensáveis à inteligência dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, essa não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, visto como também ela nem sempre está de acordo consigo mesma. O Espiritismo. Dá uma pausa aí. Tá. Então, a gente está falando de 3 revelações, né? Moisés, depois Cristo e depois a vinda do Consolador. O Consolador, né? Jesus diz: Eu vos enviarei o Consolador, e ele ficará convosco eternamente. Então, o Consolador não é uma pessoa, é uma doutrina, né? Kardec, ele foi uma pessoa importante que codificou. Mas o Consolador é o conhecimento, é a doutrina espírita. A doutrina espírita é que ela pega as passagens de Jesus e relembra. É a doutrina que pega o conceito que foi mal interpretado e esclarece. Então, a doutrina é o consolador. Então, ao longo do tempo, né, as pessoas foram dizendo do conhecimento que elas tinham. Então, tem pessoas que foram queimadas na fogueira pela igreja por dizer que a Terra não era o centro do universo, que a Terra girava em torno do Sol. Hoje, a maioria das pessoas sabe disso, né? Não vou dizer que 100%, mas a maioria das pessoas já sabem que a Terra gira, que a Terra é redonda e que gira em torno do Sol. Porque a ciência comprovou. E se você observar os fatos da natureza, uma simples observação dos fatos, você vê que isso é lógico. Kardec está dizendo, né, que você, que antigamente você não podia ler a Bíblia. Hoje todo mundo pode ler a Bíblia, certo? Mas muitos anos atrás, quem podia ler a Bíblia era só os padres. Uma das coisas que os protestantes fizeram foi isso. O protestante falou: por que que só algumas pessoas podem ler a Bíblia? Vamos todo mundo ler a Bíblia. E cada um vai colaborando. Então, a minha avó dizia que ela era proibida ler a Bíblia. Eu falei: mas por que que não pode ler a Bíblia? Né? Não podia nem tocar. Então, aí foi evoluindo. Então, quem que pode ler? Ele está dizendo: todo mundo. Aí você lê, estuda, interpreta
e discute. Para você entender os conceitos da Bíblia, você tem que entender, estudar muito, tem que estudar várias coisas, né? Para entender o Novo Testamento, você tem que estudar o Velho Testamento. E para entender muitas coisas reveladas ali, né, que Jesus disse, você tem que usar a chave que a doutrina espírita trouxe. Então, ele está falando, a doutrina espírita não trouxe nada de novo, nada de ideia nova. Ah, mas a doutrina espírita traz a reencarnação. Mas a reencarnação está no Novo Testamento. Jesus fala da reencarnação em vários pontos do Novo Testamento. As pessoas simplesmente ignoraram porque não quiseram acreditar ou, melhor, não acreditar. Imagina que eu sou um rei e fala, ó, eu vou reencarnar e posso reencarnar como uma pessoa simples do povo. Não, que absurdo. Eu não posso fazer isso. Eu sou rei aqui e vou ser rei sempre. Então, a reencarnação não existe. Né? Então, esse tipo Então, Moisés, Jesus trouxe um monte de informação. Mas ele falou, não posso falar tudo. Por que eu não posso falar tudo? Porque vocês não entendem. Então, eu estou dando aula lá para os meus alunos. Os alunos são do primeiro ano. Aí eu vou dar... começo a ensinar o conteúdo do último ano. Os alunos não vão entender? A maioria não. Então, o que você faz? Você vai para o primeiro ano, você explica alguma coisinha. Espera o pessoal assimilar, aí, no segundo ano, explica mais um pouco. Espera a pessoa assimilar, aí no terceiro ano explica mais um pouco. E vai preparando até que no último ano você explica mais. Aí depois que você fez a faculdade, você sabe tudo do universo. Não, você fala, agora que vocês terminaram o curso superior, vão continuar estudando. Até quando? Sempre. Não acaba nunca. Isso tanto na parte científica, filosófica e nas leis de Deus. É muito simples, é só ver os graus de escolaridade que existem na Terra. Pronto. Não há o que discutir. Assim como tem as escolaridades na Terra, como a Angela falou, existe ainda muito mais diferenças morais na própria Terra. Então, na própria Terra tem pessoas bem simples e ignorantes, até pessoas muito evoluídas. E tem pessoas que estão evoluídas que já evoluíram o suficiente nesse estágio evolutivo que a gente está. Então, o que ele fala? Ó, tem poucas vagas aí na escola. Então, o que ele fala? Vão reencarnando vocês que estão mais atrasados, e eu espero aqui, no mundo espiritual, eu dou chance para vocês reencarnarem, porque vocês precisam aprender coisas que eu já aprendi. Então, tem muitos espíritos que já atingiu um certo grau de moralidade que não estão reencarnando de um tempo para cá para a gente, que é mais ignorante, aprender. Aí, quando passar para o próximo estágio, aí esse pessoal, como Bezerra de Menezes, por exemplo, volta a reencarnar. Então, tem uma quantidade grande de espíritos no mundo espiritual muito superiores à população da Terra. Então, na população da Terra tem quanto? 7 milhões? 7 bilhões de espíritos? Lá no mundo espiritual tem 14, 15 bilhões.
que a gente já chegou aos 8. 8, tá bom. 8. No mundo espiritual já tenho muito, muito mais, né? Uma parte desses espíritos é superiores à média da população nossa aqui e não estão precisando falar, ó, reencarnar vocês aí, podem reencarnando. Eu espero aqui a minha vez. Eu já fiz o básico. Então, espera a Terra passar de nível que eu volto. Então, tem muita gente boa desencarnada. Tem muita gente aí que está encarnada que precisa aprender muita coisa. Como a gente. É bom sempre lembrar que essa questão da visão da humanidade hoje, né? A gente tem que encarar as diferenças de conhecimento talvez pela ignorância que as pessoas têm, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, não têm uma cultura escolar grande, até mesmo a gente conheceu algumas, inclusive o Chico Xavier também era assim. No entanto, a cultura dele espiritual, ele sabia quase tudo. Então precisa a gente avalizar então quando a gente resolver sair da ignorância, levantando esse véu que a gente estava falando aí, e indo atrás, né? Bater, buscar e abrir, né? Bater e abrir busão. Essa é a ideia, né? De que a gente esteja procurando, esteja interessado em sair da ignorância, né? Porque tem muitos que não querem, né? Querem viver naquele círculo vicioso do sistema, né? E não sai, né? Esse é o, é o que a gente vê muito aqui hoje, né? O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos rodeia e povoa o espaço. E com isso precisa a crença com isso precisa a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que oculta aos homens os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma sabe que todas as almas tendo um mesmo, não, sabe que a alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que a aproxima de Deus. Sabe que todas as almas, tendo um mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com idêntica aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas diferença senão quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas das outras, que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensa do trabalho imposto às outras para progredirem, que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento, que os que se designam pelo nome de demônios são espíritos ainda atrasados e imperfeitos que praticam o mal no espaço, como praticam na terra, mas que se adiantarão e aperfeiçoarão. Que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte na criação, mas espíritos que chegaram à meta, depois de terem percorrido a estrada do progresso. Que, por esta forma, não há criações múltiplas, nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei de unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos de suas próprias obras. Pelas relações
que hoje pode estabelecer com aqueles que deixaram a Terra, possui o homem não só a prova material da existência e da individualidade da alma, como também compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e deste mundo aos outros planetas. Conhece a situação deles no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, aprecia-lhes as alegrias e as penas, sabe a razão por que são felizes ou infelizes e as sortes que lhes está reservada, conforme o bem ou mal que fizeram. Essas relações iniciam o homem na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as peripécias. O futuro já não é uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desde então, a morte nada mais tem de aterrador, por lhe ser a libertação, a porta da verdadeira vida. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a desdita na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada qual sofre as consequências diretas e naturais das suas faltas, ou, por outra, que é punido no que pecou, que essas consequências duram tanto quanto a causa que as produziu, que, por conseguinte, o culpado sofreria eternamente se persistisse no mal, mas que o sofrimento cessa com arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um o seu aperfeiçoamento, todos podem, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente sofre pelos seus excessos, enquanto não lhes põe termo. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes infligidas por uma única falta, a dos suplícios do inferno, que não podem ser minoradas nem sequer pelo arrependimento mais ardente e mais sincero, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva imparcial que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrar para o abismo. A pluralidade das existências, cujo princípio do Cristo estabeleceu no Evangelho, sem todavia defini-lo como a muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo, pois que lhe demonstra a realidade e a necessidade para o progresso. Com esta lei, o homem explica todas as aparentes anomalias da vida humana. As diferenças de posição social, as mortes prematuras que, sem a reencarnação, tornariam inúteis a alma das existências breves. A desigualdade de aptidões intelectuais e morais pela ancianidade e do espírito que mais ou menos aprendeu e progrediu, e traz, nascendo, o que adquiriu em suas existências anteriores. Item 5. Com a doutrina da criação da alma no instante do nascimento, vem-se a cair no sistema das criações privilegiadas. Os homens são estranhos uns aos outros, e nada nos liga. Os laços de família são puramente carnais, não são de nenhum modo solidários, como um passado que não existiam. Com a doutrina do nada após a morte, todas as relações cessam com a vida, os seres humanos não são solidários no futuro. Pela reencarnação, são solidários no passado e no futuro, e, como nas suas relações se perpetuam tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza. O bem tem um objetivo e o mal consequências inevitáveis. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, o homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte,
nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Tirai ao homem o espírito livre e independente, sobrevivente à matéria, e fareis dele uma simples máquina organizada, sem finalidade nem responsabilidade, sem outro freio além da lei civil, própria a ser explorada como um animal inteligente. Nada esperando depois da morte, nada obsta a que aumente os gozos do presente. Se sofre, só tem a perspectiva do desespero e o nada como refúgio, com a certeza do futuro, de encontrar de novo aqueles a quem amou e com o temor de tornar a ver aqueles a quem ofendeu, todas as suas ideias mudam. O Espiritismo, ainda que só fizesse forrar o homem à dúvida relativamente à vida futura, teria feito mais pelo seu aperfeiçoamento moral do que todas as leis disciplinares, que o detêm algumas vezes, mas que não o transformam. Sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria também um contrassenso, e tanto menos justificável quanto, segundo a doutrina, essa doutrina, a alma não existia na época a que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que não conseguiu corrigir e não corrigiu, e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre apenas das suas próprias faltas, e não das de outrem. E com a outra diferença ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos e assim até que onde foi? E assim até que suficientemente purificado não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identificado com o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Este, pois, a virtude original, como existe o saber original e o pecado, ou, antes, o vício original. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade e designado por Paulo sob o nome de corpo espiritual. Isto é, corpo fluídico da alma, depois da destruição do corpo tangível. Sabe-se hoje que este invólucro é inseparável da alma, forma um dos elementos constitutivos do ser humano, é o veículo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, serve de laço entre o espírito e a matéria. O perispírito representa importantíssimo papel no organismo de uma multidão de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege. Fenômenos negados pelo materialismo, por se
prenderem a espiritualidade e qualificados como milagres ou sortilégios por outras crenças. Tais são, entre muitos, os fenômenos da vista dupla, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aspirações, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc., demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se pode reproduzir o espiritismo. O espiritismo derroca o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se creia na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, das quais o Espiritismo demonstra a impossibilidade da irracionalidade. Tá. Jesus fala da reencarnação em vários pontos. Quando ele fala, por exemplo, de João Batista, não, Elias teria que voltar, ele voltou, e eles não reconheceram. Aí está na segunda Bíblia. E os apóstolos entenderam que ele falava de João Batista. Então, João Batista é a reencarnação de Elias. Então, Elias tinha que vir antes de Jesus, preparar o caminho para Jesus. E ele veio realmente, como João Batista. E em outras passagens, Jesus fala da reencarnação, né? Os apóstolos conheciam a reencarnação. Mas os princípios básicos da reencarnação, eles conheciam. Os cristãos, os primeiros cristãos, uma parte deles acreditava, conhecia a reencarnação. Todo mundo acreditava? Uns sim, outros não. Quando a Igreja Católica foi instituída, ou seja, quando o Império Romano falou, é melhor eu trazer a religião para dentro do Império, porque trazendo a religião para dentro do Império eu consigo controlar, existia dois grupos tinha dois grupos, né, de um cristão que acreditava na reencarnação e um outro grupo que não acreditava na reencarnação. Logicamente que o Império Romano adotou o grupo que não acreditava na reencarnação, porque era conveniente para aquele grupo. Então, no ano, sei lá, 300, 400, quando a Igreja Católica começou, o grupo que não acreditava na reencarnação foi absorvida, foi incluída no Império Romano. E o grupo que acreditava na reencarnação começou a ser perseguido pelos cristãos e pelo Império Romano, que passou, naquele momento, a criar a Igreja Católica. Ele está dizendo aí que a reencarnação faz com que a gente saiba como as coisas funcionam, né? Então, eu deixo de acreditar numa coisa e eu falo, ó, eu não acredito em vida futura. Eu sei que ela existe. Porque se eu acredito, eu posso deixar de desacreditar. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito mais. Mas eu sei que assim, os fatos mostram que existe a lei, existe a vida futura. Porque se a reencarnação não existir, Deus é injusto, né? Porque só através da reencarnação que se justifica que existam pessoas que nascem saudáveis e outra pessoa que nasce com algum defeito físico. Pessoas que nascem pobres e a outra
tem tanto dinheiro que que sobra. Todas as diferenças na nossa vida existem porque tem várias encarnações. Porque Mozart, com 5 anos de idade, tocava piano fluentemente. E eu, com 55, só consigo tocar caixa de fósforo. Eu toco com a caixa de fósforo e eu toco cachorro. Essas são as minhas duas habilidades. Mas tocar piano, eu e a minha netinha de 5 anos toca quase igual. Eu não desenvolvi essa habilidade de música nessa vida. Posso desenvolver? Com certeza vou, né? Um dia. Mas Mozart já nasceu e 5 anos já conseguia. Acho que ele compôs uma coisa gigante com 5 anos de idade, né? Outras pessoas, mesmo estudando música, só vão adquirir a mesma habilidade de Mozart aos 5 anos com muitos anos de treino. Mas por que Mozart é privilegiado? Deus gosta mais de Mozart do que de outras pessoas? Não, é que Mozart já estudou música em outras vidas. Ele já era um compositor de outras encarnações, ou seja, ele estudou arduamente música outras encarnações. Quando ele nasceu, ele já tinha aquele conhecimento dele de música. Ele só lembrou. Assim como cada um de nós tem habilidades e a gente tem facilidade para um tipo de conhecimento e dificuldade para outras coisas. Então, tem pessoas que aprendem matemática muito rápido. Tem outras pessoas que, na hora de aprender matemática, têm uma dificuldade. Compensação, tem pessoas que sabem escrever muito bem e outras pessoas levam mais tempo para poder entender as coisas. Mas por que essa facilidade? Porque a gente já aprendeu esse conhecimento antes. E se eu vou aprender uma coisa nova, eu vou ter alguma dificuldade. As pessoas que estudam línguas falam o seguinte: para você aprender a segunda língua, então a gente fala o português. Então eu vou começar a estudar inglês. Então eu estudo inglês, papapá, estou estudando. Então já aprendi inglês, já sei falar razoavelmente o inglês. Quando eu vou aprender a terceira língua é mais fácil de aprender do que a segunda. Porque eu tenho no meu cérebro já 2 línguas montadas, o português e mais uma, o inglês, por exemplo. Aí eu vou aprender espanhol. Eu aprendo espanhol, ou o russo, ou o alemão, com mais facilidade do que eu vou aprender, por exemplo, a segunda língua. Eu já tenho raciocínios, ligações na minha cabeça que facilitam esse aprendizado. Uma pessoa que, por exemplo, que é poliglota, fala 15, 20, 30 línguas, provavelmente ela já aprendeu essas várias línguas em outras encarnações. Agora ele fala muito aí do perispírito, né? A gente sabe que o perispírito é uma chave que a ciência desconhece. Então, o perispírito é o nosso corpo espiritual. Esse corpo aqui foi formado a partir do meu perispírito. Então, esse corpo foi formado pela união do meu perispírito com o material genético que os meus pais forneceram. Quando os dois se acoplaram, acabou gerando esse corpo. Então, o pessoal fala: por que que por exemplo, eu tenho miopia. Eu tenho mais 5 irmãos. Todos os meus irmãos são míopes? Não. Eu fui privilegiado. Eu tenho miopia. Os meus irmãos
não tiveram tanta sorte. Não são míopes. Mas por que que eu sou míope e o meu irmão não é? Porque no meu perispírito tinha alguma coisa lá que provavelmente devo ter usado a minha vista de maneira exaustiva em outras vidas, e provavelmente eu cansei a vista na outra vez e tenho que passar por isso, né? Isso acontece com outras coisas. Será que foi o acaso que fez que eu viesse com uma coisa e o meu irmão, minha irmã, com outras coisas? Se o material genético, a fonte é a mesma? Não. É a influência do material genético dos pais com o meu perispírito. Então, por que que eu tenho uma certa altura e meu irmão tem outra? Então, tem famílias que um, um dos filhos tem olhos claros e o outro tem olho castanho. O Divaldo fala que o Divaldo tem um monte de irmãos. E dentro de um monte de irmãos, ele teve uma irmã que teve uma deficiência, não lembro qual deficiência, todos os irmãos tem uma certa normalidade, e tem uma irmã que tem uma deficiência, acho que mental, acho. Não lembro exatamente qual era. Aí diz o Divaldo, acho que essa irmã cometeu um suicídio em outra encarnação. E essa debilidade mental que ela teve nessa encarnação foi uma consequência do suicídio dessa outra vida. Então, Deus não joga dados. Existe uma consequência. Os meus atos trazem consequência para o futuro. Então, se eu quiser colher manga, eu vou ter que plantar uma manga. Não adianta eu tentar plantar um pé de alface e querer colher manga. Mas a Sônia que é especialista em alface. Quando você estava mencionando sobre a aptidão da linguagem também, do Divaldo também teve um exemplo que, dentre as crianças, né, que ele sempre criou, né, na casa, né, que vinha, que adotava, e no orfanato lá da Casa do Caminho, que ele tinha sido avisado, né, que tinha, acho que uns 5, eram umas 5 delas, 5 ou 3, eu não lembro ao certo, e que elas iam ter muita dificuldade. Mas qual era a dificuldade? Que elas ainda eram fenícias e elas estavam até aquele momento sem qualquer outro envolvimento de linguagem com outros povos, mesmo lá no mundo espiritual. E aí, quando elas reencarnaram e ele adotou, diz que foi uma batalha para eles conseguirem se aprenderem a língua, a escola e tudo mais, porque eles não tiveram a mesma oportunidade que os demais. Ele tinha essa passagem também que ele comentou. Também Próximo. tá Desculpa, vindo, desculpa, Sônia, também pode falar. está vindo para a Terra espírito de outros orbes, de outros planetas, né? E essas crianças também, que quando vêm de outros planetas para cá, também pode ter alguma dificuldade maior na fala para essa adaptação com o idioma, né, da Terra, né? Então, às vezes, tem crianças que têm dificuldade para falar, mais dificuldade para poder aprender, porque também, como no caso do que o Sandro falou, né, de uma outra civilização, né, da Fenícia, pode ter vindo também de outra civilização, de outro lugar, outro planeta. Fala, Sônia. Eu provavelmente, em outra encarnação, nunca tive nenhum contato com física e química. Por quê? Eu consegui tirar 0 numa aula de reforço no sábado de química, porque eu não sabia a fórmula da água.
A tabela periódica para mim sempre foi um perrengue para estudar. É que o Lorenzo não estava lá. Só o Lorenzo não ia deixar isso acontecer, imagina. Foi Mas você ele não, né, falou, Lorenzo? ele disse, o professor disse, Casimiro, eu vou te dar um 0 com louvor. Eu nunca mais esqueci, foi bom por isso. Não aprendi, mas também nunca mais esqueci. Não, mas depois disso eu consegui aprender um pouquinho da tabela, mas mesmo assim, graças a Deus, lá se foram muitos anos e eu já não tenho mais familiaridade, porque ela não foi muito constante no meu aprendizado. Vou deixar, Sônia. Depois eu te mando no zap a tabela periódica. Esse caso que você contou aí dos espíritos que estão vindo agora, pode ter dificuldade de fala, mas não é que estão vindo agora, não. Por exemplo, o Einstein teve dificuldade também. Quando chegou aqui, ele quase não passava, até 14 anos, ele disse que esse cara não vai para frente, não. Os professores falavam que esse cara aí não tem jeito, não. O Einstein. Então, sabe por quê? Porque ele veio muito bem preparado do outro lado, lá, de outro planeta, possivelmente. Então teve essa dificuldade, né? Então, isso pode acontecer mesmo, né? Mas eu Ah, queria bem, assim, reforçar uma coisa só. Eu só dou o exemplo que eu lembrei agora. Reforçar uma coisa que veja que né, nesse livro, a Gênese, que Kardec afirma que o Espiritismo é a terceira revelação. Porque não está dito isso no livro dos Espíritos, é na Gênese que está escrito. Aí nós acabamos de ler agora. Entendeu? Ele acabou de esclarecer, revelar, está revelado a ele, que o Espiritismo é a terceira revelação, né? E o mais importante, que é o Consolador, né? E aí que a gente começa a entender o Consolador. E eu, na leitura, estava lendo aqui, eu lembro que um trecho falava sobre Deus, né? E a gente não pode esquecer que Deus, né? Ele tem um amor dele igualzinho para todo mundo. Não é diferente. Então, você pensa assim, você pode errar o quanto você quiser. Deus não vai diminuir o amor dele por você. Não vai, né? Você pode aprontar, eu vou, eu vou questionar Deus, eu vou falar mal dele. Pode falar, ele não vai diminuir o amor dele por você. Assim como o amor dele para os assassinos, né, os feministas, olha, quem quiser. É igual, até para o verme é igual ao amor que ele destina para nós. É igual, é como o sol, né? A gente tem que está brilhando igual para todo mundo, não difere para ninguém a luz, né? Mas com isso, o que quer dizer? O que quer dizer isso daí nos estudos que nós fizemos aqui, né? Então, o Kardec vai explicando que a gente pode errar, né? Porque faz parte do processo evolutivo, porque a lei do progresso, ela é vigente sobre nós, né? Nós somos destinados, nós somos destinados para a luz, né? É, e nós somos atraídos por ela, né? Mesmo que a gente escolha caminhos errados e tudo mais, um dia nós vamos ser acolhidos com espíritos mais elevados, né? Mas aí a gente vai passar por várias fases evolutivas, né? E ele estava explicando isso até agora. Só que as palavras do Kardec são muito assim, bem colocadas, né? Ele tem assim, um fundamento assim, excepcional. É, praticamente quase toda a literatura espírita foi resumida aqui, nesses trechos da revelação aqui, né? Sobre o pensamento de Deus, né? E tem muita gente que não acredita que Deus age assim, né? Que o amor dele é igual para todo mundo. Tem gente que acha que Deus dá mais mérito para um, mas não é um caso de, né? Cada um vai na sua lei do progresso para recebendo conforme o conhecimento que está desenvolvendo, né? Isso o mérito é próprio, né? Não é que Deus dá oportunidade igualzinho para cada um como estava escrito aí, né? E isso que é o consolador, porque você pode errar quando você quiser, mas você vai ter uma nova oportunidade de se modificar, né? E isso é consolo, né? Então tem muitas vezes quem sofre mais com a perda são as mães, né? Mas a hora que elas costumam, as mães que estudam o espiritismo,
que veem essa revelação, que estudam, que receberam aquelas cartas de Chico Xavier, né? Elas ficaram consoladas, né? Porque sabiam que seus filhos não perderam aí a oportunidade de continuidade, né? Só passaram para o outro lado ali. Então parece que as coisas ficam mais simples para a gente, fica uma coisa assim mais conexa, com mais razão, não fica um negócio tão desconhecido. Então, isso consola a gente, né? Se a gente está passando por um perrengue, né? A gente lembra que tudo que nós lemos aqui, a gente sabe que essa terra é uma escola. E numa escola você vai passar por provas e expiações, né? Você está preparado? Né? A hora que vier o desafio, né? É a hora que você tem que mostrar o que você sabe, porque como a gente costuma dizer, se você vê na noite, né? A noite representa o desafio, né? A gente faz quando faz com aquelas visualizações, eu sempre gosto de falar isso. Vem a noite, aí começa a aparecer as estrelas. A noite é o desafio, né? Que aparece para a gente. Aí eu lembro de Jesus, né? Brilha a vossa luz. Quando vem o desafio é que tem que brilhar a luz, porque nenhuma luz vai ser ouvida se não tiver a escuridão. Como é que você vai brilhar se você não passa pelo desafio, né? Não passa pelas escolas da vida? E é isso que ele estava dizendo aqui para nós aqui, né? Então, isso vai dando confiança para a gente de que a gente pode passar por momentos difíceis, turbulências, né? E às vezes vai bem, mas não pode desistir nunca, nunca porque, né? ah, Nós estamos submetidos à lei do progresso, né? Tudo um dia vai melhorar para a gente, desde que a gente, né, se esforce para isso. Certo, Tony? A Sônia que disse Tudo que está bem. certo. Quem gostaria de fazer a prece, então, de encerramento de hoje? Mais voluntários? Lili, a Lili tá doidinha para falar. Fala aí, Lili. Faz a prece, Lili. Eu faço. Ok. Nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, o Mestre Jesus, a todos esses irmãos que aqui estiveram na casa de todos nós, nos abrindo a mente, nos permitindo que tivéssemos o discernimento correto de tudo aquilo que aqui foi dito. Então, que nós saibamos aproveitar esta oportunidade e aplicar, não deixar somente em teoria, que nós consigamos aplicar esse aprendizado. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, e graças a Deus. Antes do Roberto falar a vidência, a próxima aula vai ser quando? Dia 8 de janeiro, né? Acho que é isso. Mas a gente. A próxima é 25 e a outra é dia 1º. A próxima é 25 de janeiro, depois, a próxima semana é dia 1º de janeiro. Nesses 2 dias, a maioria das pessoas vão estar fazendo outras atividades, Festas. as festas. Então, acho que seria razoável a gente não ter as reuniões das próximas 2 segundas e voltar dia 8. Concorda? Perfeito. Concordo. Perfeito. Tá bom.
Evidências? Vai, evidência. Vai, Roberto. Uma evidência boa. Referência a várias, ó. Discutindo aqui com a Cida aqui, ó, um assunto aí. Não, é que eu sabendo que nós ficamos em meio à luz azul clara, né? Todo o período. Aí passavam alguns espíritos, davam uma paradinha, ouvia, pensavam, prosseguiam e outros iam também. Então dava a impressão assim que era igual a casa da mãe de Jesus, né? Casa do caminho, né? Onde chegava doente ia parando por ali mesmo. Então aqui entre nós paravam, mas não estavam doentes, mas seguiam a caminhada que eles fizeram, né? Então foi assim o período inteiro. Mas o azul leve foi muito bom, muito suave a Muito vibração. bom.